acho que ficou faltando. Tirou-me de um lado, na perdição, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Vou nada. Firmou os passos. Salmo 40. Antes de lermos o Salmo 40, de falarmos o Salmo 40, graça e paz do Senhor Jesus. Pastor João já tem em mãos o livro novo que saiu, que foi lançado ontem em Interlagos, está ali esperando por vocês, ali fora, podem conversar com minha filha Nara. De ontem para hoje teve um desconto, ontem foi R$30 e hoje vai ser R$30, porque o certo era aumentar. Como eu não aumentei, isso já é um desconto que eu estou dando, vocês entenderam? É claro, né? Num país inflacionável, de ontem para hoje teria que ser mais caro, não teria? Então, a inflação. Aí como eu não vou cobrar, a inflação já é um desconto. Ô Nara, que prazer ver você depois de você ter faltado ao culto de domingo, né? Mandaram eu te respeitar porque agora você é avó. Mas eu não estou te faltando com respeito, eu estou saudando o fato de que você veio adorar o seu Deus hoje. Faltou ontem, mas hoje veio, né? Eu veio. Pois é. Estamos muito contentes de estar aqui com vocês. Alguns já devem saber, hoje é a mais especial data da minha história e da minha vida, que são 35 anos de ordenação, no dia 14 de janeiro, que é o dia de hoje. Há 35 anos, um garoto franzino estava sendo ordenado ao ministério pastoral na rua Visconde do Uruguai, no centro de Niterói, Rio de Janeiro, e isso se prolongou já por 35 anos. E o Salmo 40 tem tudo a ver com essa história, esta é a razão porque vamos meditar nele, esta é a razão porque pedi a Lília que cantasse o Salmo, não é? E o nosso vento ali está querendo nos atrapalhar, mas eu vou dar conta. Tudo bem, ele está me ajudando e atrapalhando ao mesmo tempo, porque sem ele eu fico com calor, com ele a página da Bíblia roda, né? Mas vamos dar um jeito. É que não dá para assoviar e chupar cana, mas já puseram a água aqui, obrigado quem fez isso. Eu vou ler o Salmo 40 na minha versão. É importante que você acompanhe passo a passo, porque a versão é diferente, para você não se perder na leitura, tá certo? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, ou me firmou os passos, como você tem em sua versão. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, ou as minhas orelhas furaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. Obrigado, meu anjo. Obrigado, está vendo? Os enfeites femininos, obrigado. Não, é que assim não vai dar, né? Que o vento é mais poderoso. Obrigado. Vocês percebem que as mulheres têm às vezes algumas coisas úteis, né? Olha só como é que serviu para... Serviu aqui, ó. Não, isso aqui só serve... Isso aqui até este momento em que a Madalena foi tocada só servia para prender cabelo, não é assim? E de mulher. Tem algum homem aqui que usa isso, gente? Então para nós não serve para nada. Hoje está tendo uma grande, uma valiosa... Obrigado, meu anjo. Tem mais aí? Quanto custa cada um? Percebem? Vocês podem pensar e aí vão perceber que, né, até para participar do culto, essas coisinhas inúteis que vocês usam servem. Olha como é bom. Obrigado, mulheres, porque me tornaram auxiliares aqui. Vamos voltar à nossa leitura, vamos voltar ao que é sério, né, gente? Obrigado, Madalena. Obrigado, Tauge. Então eu disse, aqui estou lendo o versículo 7. No livro está escrito a meu respeito,
Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Quando ele diz mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, põe no masculino, porque ele está se referindo aos problemas, né? Aos incontáveis problemas. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. É poderoso o vento, gente. Olha. Meu Deus, a pecinha inútil delas não está aguentando, coitado. Obrigado, anjo. Já ajeitei. Só vocês que sabem fazer essas coisas mesmo, não tem jeito. Né? Tem que servir para algo. Obrigado. Continuando. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Agora eu prefiro a minha versão, porque a sua diz assim: mas o Senhor cuida de mim. Agora a minha versão está dizendo qual é a intensidade desse cuidado. O Senhor preocupa-se comigo. É muito difícil alguém, além de sua mãe e de seu pai, se preocupar com você, ou de seu cônjuge, não é assim? É muito difícil. Se não for uma mãe, um pai ou um cônjuge, dificilmente você vai encontrar alguém que se preocupe com você, a não ser que você comece a dar problema para a pessoa. Aí ela começa a se preocupar com você para poder se livrar de você, não é? Mas não é desse tipo de preocupação que o texto está falando que Deus tem conosco. E como geralmente é mãe e pai que tem esse nível de atenção, isso está totalmente, diretamente ligado e com absoluta pertinência ao sentimento do salmista, porque ele tinha dito uma coisa muito interessante. Eu ainda não estou pregando o texto não, viu gente? Estou só explicando o texto, ainda nem acabei de ler, então não comecei a pregar, não contei o tempo. Mas ele tinha dito uma coisa aqui muito interessante. Ele tinha feito uma súplica no versículo 11. No versículo 11 ele disse assim: não me negues a tua misericórdia, Senhor. Você sabe como isso aqui seria melhor traduzido diretamente do hebraico? Leva-me para dentro do teu ventre. Leva-me para dentro do teu ventre. Ele está vendo em Deus uma mãe. E o que Deus tinha dito através de Isaías para o povo de Israel? Ainda que a mãe se esqueça do filho do seu ventre, do filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. E olha o salmista dizendo: leva-me para dentro do teu ventre. Por isso é que ele entende que Deus se preocupa com ele. Outro tanto, Pedro já veio a dizer, coisa de 12 mil anos depois deste cântico de Davi, Pedro disse: o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado no sentido de estar preocupado com. Entende? Ele assume cuidados a seu respeito. Esse é o nosso Deus, glória ao seu nome. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Vamos orar a Ele. Pai, nós fazemos eco nestas palavras de Davi em nossa adoração a Ti esta noite. Te celebramos, te exaltamos com gratidão profunda em nosso coração, porque sabemos que a verdade no coração de Davi a teu respeito é verdade no nosso coração também, porque podemos testificar com as mesmas palavras de Davi deste Deus que Tu és, zeloso, cuidadoso, inclinado a nós, e que por meio de Jesus, em aliança conosco, porque tem um pacto de sangue da aliança, o sangue do Cordeiro, o sangue de Teu Filho, em aliança conosco Tu cuidas de nós. Glória ao Teu nome por Tua fidelidade. Glória ao Teu nome pela Tua palavra que nos lembra esta Tua fidelidade. Glória ao Teu nome pela Tua palavra que podemos usar para proclamar esta Tua fidelidade. E é o que me proponho a fazer esta noite. Rogo que o Teu Espírito se encarregue de aperfeiçoar essa proclamação com graça e unção para o louvor de Tua glória, para que seja proveitosa a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu dei um título para esta meditação que entendi o tempo todo, hoje pela manhã, e ela estava no meu coração desde ontem, mas eu não sabia se era isso que eu ia meditar, mas eu queria algo bem apropriado a esta data memorável para mim,
E estava esse texto do Salmo 40 no meu coração, e aí ontem eu pensei nele, e hoje pela manhã, quando fui orar e meditar, eu dei um título a ele, porque eu entendi que era isso que eu tinha de dizer e ver nesse salmo, e porque de fato ele pretende isso a respeito dele, e o título que eu dei é Cântico da Salvação. E por Cântico da Salvação eu quero falar do cântico que só aquele que sabe que está salvo pode proclamar, entende? Você pode fazer rezas, você pode, e muita gente usa o Pai Nosso, e isso é uma reza, porque se não é espontâneo nem é seu, se está copiado e repetido é reza. Você pode cantar louvores, como a gente sempre faz, via de regra, todos decorados, não é assim? Você repete o que alguém gravou, você repete o que alguém ensinou, você repete o que um grupo canta. E esses louvores, você se apropria deles, você repete a mensagem, nunca serão cântico novo, tá certo? Não é porque ele já foi repetido. O cântico novo, ele tem um significado todo especial, ele é só seu. E esta é a razão porque você pode repetir cântico dos salvos, e ele não ser um cântico novo para você, porque não ser o seu cântico, se você não for salvo. Somente quem tem consciência de salvação pode, com verdade, entoar um cântico de salvação. Somente. Pediam aos filhos de Israel que em Babilônia lhes cantassem os cânticos de Sião, e eles diziam: como? Como poderemos fazer isso? Estamos cativos. Lá estávamos libertos, éramos donos de nossa própria vida. Aqui estamos cativos e somos servos. Não podemos cantar aqui. Não podemos cantar para vocês aquelas canções que aqui não tem lugar. E não cantaram. E quem pedia eram seus exatores. O cântico de salvação só pode ser entoado por quem é salvo. É o cântico de um salvo, de uma pessoa consciente de ter experimentado a salvação eterna garantida por Deus aos que creem em Jesus como seu Salvador pessoal e que se rendem a Ele como seu Senhor. Esses podem cantar. O Salmo 40, o Salmo de Davi, entoa para nós este cântico. Pena que a música se perdeu. Os israelitas nas sinagogas, os israelenses, os judeus, melhor dizendo, nas sinagogas, entoam uma canção para cada salmo na hora de recitá-los, mas ela é uma canção monotônica e até cansativa, desprovida de beleza. Mas foi o recurso que eles usaram para poder fazer a leitura do salmo, honrando o fato de que eram cânticos. Então perdeu-se a música do Salmo 40. Isso faz com que ele tenha na sua boca e na sua adoração o sabor de um cântico novo. Isso faz com que ele tenha na sua boca e no seu coração a verdade de um cântico novo. Não porque você vai pôr um ritmo, uma música, mas porque você não conhece a música que o outro fez. E aí você terá que entoar a sua própria maneira. Cada cristão experienciado na paz redentora encontra aqui um eco do cântico de sua adoração a Deus. E Davi diz que esse cântico foi posto no coração pelo próprio Deus. Está aí no versículo 3, pôs um novo cântico na minha boca. Ele vem desde o versículo 1 falando de movimentos de Deus redentores na sua vida. No versículo 3, ele coloca o último desses movimentos. Ele diz, pôs um novo cântico na minha boca. E aí é solene. Você perceber que nos versículos 1, 2, os dois textos, os dois versículos cheios, ele fala de movimentos redentores, movimentos libertadores de Deus, sem os quais ele teria perecido. E aí ele põe como última etapa desses movimentos, ou seja, só depois que toda uma transformação, uma libertação é operada, Deus mesmo se encarrega de pôr nos seus lábios um cântico novo, que é não mais nem menos que hino de louvor a Ele. Deus pôs na boca de Davi, ou na boca do redimido, um hino de louvor ao seu nome. Foi Deus quem pôs, foi a última coisa feita, como se Ele dissesse, agora que eu fiz tudo isso, eu quero ouvir o que você tem a dizer a respeito, e eu vou te inspirar a cantar. Houve um homem de Deus, um servo de Deus, de alta estirpe de espiritualidade, Dr. David Martin Lloyd Jones, que ministrou até os 81 anos de idade na Inglaterra. Ele era do país de Gales, foi considerado um dos últimos puritanos, um homem que passou a vida escrevendo, falando e pregando sobre avivamento, ainda que tão em inglês. Ele disse uma coisa muito importante numa das suas interpretações de Romanos capítulo 8, que mexeu muito comigo, porque não tem como você pensar diferente. Infelizmente a gente pensa diferente porque nunca para pensar.
Ele diz: quando você ora, você pensa que você está falando as coisas que você quer e deseja. Via de regra, você é movido a fazer isso pelo seu próprio desejo. Mas a Bíblia, e isso está em Romanos 8, diz que o Espírito de Deus traduz a sua oração diante de Deus. E em Coríntios, Paulo diz que o Deus que ouve, que entende a mente do Espírito, responde. Aí Lloyd Jones diz, com base em Romanos 8, 26, que a oração que Deus ouve em você é aquela que o próprio Espírito dele inspira no seu coração. Esta é aquela que ele responde. E isso tem tudo a ver com o que você acabou de ler no versículo 3 do Salmo 40. Deus quer ouvir a adoração e não facultou a você a pretensão de dizer o que ele merece ouvir. Ele te inspira a dizer o que ele merece e o que ele quer ouvir, no novo cântico que põe na sua boca. Por isso, só aqueles que se sabem filho de Deus e redimido pelo sangue de Jesus podem entoar esse novo cântico que Deus inspira, porque só os que são remidos pelo sangue de Jesus têm o Espírito de Deus habitando no coração deles, é o que a Bíblia diz. Então só esses podem ser inspirados ou estão habilitados a dar a Deus a oração que ele procura. Então isso significa expressamente que o cântico traduz em seu conteúdo o que Deus deseja ouvir. E aí vale lembrar que Jesus disse que o Pai, na condição de Pai, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é sagrado, é solene. Por que eu estou dizendo que é sagrado e solene? Quando você abre sua Bíblia em Efésios capítulo 4, você lê Paulo dizendo que Deus deu à igreja dons ministeriais, deu pastores, deu profetas, deu evangelistas, deu mestres. Deus deu dons ministeriais à igreja e pede a ela adoradores. Não é significativo isso? E na condição de Pai. Então só filhos e redimidos podem adorar a Deus em espírito e em verdade. E é o que ele busca. Então aqui nós temos o roteiro do cântico de adoração que Deus deseja ouvir, o cântico da salvação. Esses 3 primeiros versículos nos falam do que deve existir dentro do seu cântico. É bom que a gente esclareça uma coisa aqui, para que esse salmo e a meditação nossa sobre o salmo seja suficiente ou necessariamente didática para nós hoje, neste momento. Quando Jesus ensina a orar, e aí se tornou a oração padrão que o povo repete, Pai nosso que estás nos céus, ele atende exatamente o que Lucas diz. Pediram a ele: ensina-nos a orar o que nos basta. E ele começa dizendo: vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. As pessoas repetem o Pai nosso, e é evidente, né? Assim como os católicos que vão fazendo isso com as contas do rosário, se torna aquilo que Jesus tinha proibido em Mateus capítulo 6. Não usem de vãs repetições, porque ao repetir a oração ensinada, você está fazendo uma reza. Ela deixa de ser a sua fala espontânea. E o que Jesus fez foi um modelo para lhe ensinar como se aproximar de Deus e falar com Ele. É desta maneira que você tem de ler o Salmo 40. Aqui está um modelo de adoração. Isso não quer dizer que eu leia literalmente o Salmo 40 ou cante como o cântico que Lila entoou, baseado no Salmo 40, e isso vai ser o meu cântico novo. O que nós estamos querendo mostrar é que seu cântico novo precisa ter esses conteúdos. Os 3 primeiros versículos mostram que o primeiro conteúdo fala de consciência de transformação. Por isso eu comecei tudo dizendo que só o salvo, só aquele que se sabe redimido pelo sangue de Jesus e que se sabe filho de Deus pela aliança através de Cristo e a sua cruz, de fato pode entoar o cântico de salvação, porque só ele tem consciência de que foi transformado. Logo é hipocrisia ou muita pretensão entoar um cântico sobre uma verdade que não é sua, que não é a sua experiência. Antes de mais nada, é preciso ter consciência de transformação. O que isso significa? Eu posso reduzir tudo a uma seguinte frase: sou nova criatura. Paulo diz isso textualmente em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É nova criatura. Eu só posso, de fato, ter autoridade para entoar um cântico que fale de minha transformação, se há a possibilidade de dar testemunho de que eu não sou mais como eu era. Eu era de uma forma e agora não sou mais. Isso fala de transformação, mudança, ser nova criatura. É do que ele trata aqui. E é muito importante a questão de saber que tudo começa com a consciência da transformação, porque esta é uma área na qual Deus investe e insiste.
Vale lembrar Paulo em Efésios capítulo 2, 12, ele diz assim: lembrem-se de que antes vocês estavam afastados, vocês estavam longe, vocês eram gentis, vocês eram incircuncisos, vocês eram estrangeiros quanto às promessas, vocês estavam distantes da comunidade de Israel, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados, porque estavam longe, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo foram aproximados. E aí ele vai mostrando todos os direitos, todas as bênçãos decorrentes do fato de termos sido aproximados, mas a ênfase é: lembrem-se de que antes vocês não eram assim, lembrem-se de que antes vocês não experimentavam nada disso, lembrem-se de que antes estas coisas não aconteciam na sua vida, lembrem-se de que antes vocês não podiam falar nada a respeito destas coisas, porque vocês viviam separados, distantes, estrangeiros. Por que é importante que o crente tenha noção e lembrança de que um dia ele foi de uma forma que hoje ele não é mais? Primeiro, para ele estabelecer essa dicotomia e não se confundir nela, porque ela traz encargos, responsabilidade, consciência. Segundo, para que haja no seu coração contínua atitude de gratidão, para que isso não caia em lugar comum. Não pode haver coisa mais trágica do que, como até há algum tempo alguém estava dizendo, as nossas cidades nos bombardeiam de más notícias, de excesso de propagandas e de comunicações, e essas coisas caem em lugar comum. Eu sou de um tempo em que, quando alguém falava de um infanticídio, isso ocupava as páginas de jornais durante 2, 3 meses e corria mundo. Hoje você abre os jornais sangrentos e ali não fala de um infanticídio, fala de genocídio de crianças. E é às vezes uma notinha de rodapé, porque tem manchetes mais importantes do que isso. Casou fulano de tal, não é assim? O neto da rainha, a mulher do neto da rainha vai dar à luz a um futuro reizinho. E isso ocupa as primeiras páginas. Nós nos acostumamos, nós vamos nos acostumando com as coisas ruins e também com as coisas boas. E quando nos acostumamos com as coisas boas, elas perdem valor, perdem qualidade. Esta é a razão porque Deus insiste conosco dizendo: lembrem do antes, para que você não se acostume com o agora pensando que você tem direito a ele. E isso cai em lugar comum e você se torna insensível. Outro tanto, Isaías diz assim: vocês, capítulo 12, vocês com alegria vão tirar águas da fonte da salvação, ou das fontes da salvação. Você bebe água todo dia, não é assim? Ai de você se não fizer, não é, Regis? Você bebe água todo dia, e porque você bebe água todo dia, ela perde todo o valor, não é? A não ser que a sede chegue. Pois a Bíblia está dizendo que eu deveria beber a água da fonte da salvação todos os dias ser grato, ter consciência disso. Evangelizei um rapaz que se converteu, depois eu fiz o casamento dele, e até hoje, graças a Deus, no Evangelho. Mas era muito interessante, quando ele, nos primeiros dias do Evangelho, quando eu digo primeiros dias, eu estou falando aí um ano e pouco, às vezes ele chegava em minha casa meio amarelo, ele era muito fóbico, assustado. Você não sabe o que me aconteceu hoje? Isso repetiu algumas vezes. O que foi? Eu esqueci que eu era crente. E causava estranheza, mas depois ele ficou apenas sendo um elemento no meio de um exército, né? É tão comum você esbarrar com crentes que esquecem que são crentes, né? É isso que a Bíblia está dizendo: não deixe isso cair em lugar comum. Lembre-se, você tem que ter consciência do que você antes não era. Agora, é claro, eu não posso ter consciência de que antes eu era de uma maneira e hoje eu sou de outra, se não houve mudança. Se não pode haver testemunho de que eu sou nova criatura. Preste atenção no texto que você leu, volte ao final agora do versículo 3. Ele vem dizendo assim, olha: ele me tirou, versículo 2, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, ele pôs os meus pés sobre uma rocha, ele firmou os meus passos, ou firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aí parece que ele errou de verbo, porque agora no final do versículo 3 ele diz assim: muitos verão isso e temerão. Ninguém vê um hino posto na minha boca, não é assim? Alguém ouve, então o verbo teria que ser: muitos ouvirão isso e temerão e confiarão no Senhor. Mas não foi isso que ele disse. Ele errou? Não, ele sabia o que estava dizendo. Então ele não está se referindo ao novo cântico posto na boca.
Ele está se referindo ao fato de que Deus o tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, colocou seus pés sobre a rocha e o firmou no lugar seguro. Todos, muitos, verão que isso aconteceu. Houve uma mudança. Ele vivia num tremedal de lama, mas agora ele está em terra firme. Ele antes andava vacilante, inseguro, cheio de altos e baixos. Agora ele sabe onde pisa e para onde vai. Muitos verão e vão acabar confiando no Senhor, porque isso é testemunho. Você percebe? O cântico aqui nem contou, porque o cântico é para Deus, não é para os homens. E o que os homens vão ver não é o culto que você dá a Deus, é o culto que a sua vida celebra. Paulo disse isso. O dedo impositivo aqui é porque eu estou realmente confrontando vocês. Paulo diz que nós somos cartas de Cristo, conhecidas e lidas. Eita Deus, vamos refundar a escola dominical para o povo voltar a aprender Bíblia. Eu vou insistir porque deve ter algum crente aí, proibido pastor João, boquinha fechada, deve ter algum crente aí que ainda conhece Bíblia. Vamos lá. Vocês são carta de Cristo, escrita em nossos corações, conhecida por nota 0, conhecida e lida por todos os homens. Refunde escola dominical. Igreja que não conhece Bíblia é farsa. Tá? Faz esse povo aprender Bíblia. Saber assim, ó, está lá. Eu estou acostumado a chegar na igreja, provoco isso, elas são testemunhas, e o povo repete em coro e eu elogio, não é isso? Elogio o pastor, elogio a liderança, que está botando o povo na linha, com Bíblia. Crente evangélico só entende disso aqui. Se não entender disso que está aqui, volte para o lugar de onde você veio, porque você só é evangélico para trabalhar com isso aqui. Eu vou repetir: vocês são cartas de Cristo, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Percebe? Não é o que você diz, é a sua vida que é lida, a sua vida que é observada. E isso redunda em quê? Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. É preciso ter consciência de transformação. O que eu era, eu não sou mais. Alguma coisa mudou. Preste atenção que nós não estamos falando do que eu não tinha, eu passei a ter. Nós estamos falando de ser. A imprescindível memória de um passado que foi transformado. É Deus que investe nisso. Quando Jesus estabelece o memorial, ele diz: façam em memória de mim. Deus insiste na memória. Você vai ter o filho de Davi, Salomão, insistindo no livro de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador, lembra-te, lembra-te. Deus escreve todo um memorial em Deuteronômio, repete toda a lei de Moisés em Deuteronômio para o povo ajuntado nas planícies, junto do monte, para que o povo lembrasse, que o povo não esquecesse. Lembra. Ele insiste tanto que ele vai dizer através do salmista: ata a minha palavra no teu coração, escreve na tua testa, para que as outras gerações leiam e saibam. Então é por demais importante nós entendermos que a memória tem uma pontuação. O que a memória pontua? Ela pontua que houve um estado de afundamento. Ainda ontem estávamos lendo o texto de Zacarias, com a igreja em Interlagos, onde o profeta fala, Deus fala através do profeta: vocês são prisioneiros de um poço sem água, mas eu os vejo como prisioneiros da esperança. Quando éramos prisioneiros de um poço sem água, a palavra que traduzia aquilo ali era desespero. E por que estamos falando de estado de afundamento? Ele fala aqui: Deus me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele fala de bases falsas. Ninguém se firma em atoleiro de lama. A instabilidade é notória, e ela envolve todas as áreas, porque ela começa nas dimensões espirituais, o resto é arrastado, vai junto. A psique, a estrutura física, toda a organização da vida é um afundar sem fim. Porque não há solidez, não há rocha debaixo dos pés. A rocha é Cristo. Ele disse que Ele é a rocha de esquina, não é assim? Ele disse que quem confia e cumpre a sua palavra é como quem constrói a casa sobre a rocha. Ele é a rocha. Mas quando não há esse encontro, vive-se como se andasse sobre tremedal de lama. E claro que a primeira imagem que nos vem pensando em atoleiro é coisa suja. Também está lá envolvida. Mas a ideia básica aqui, e o contraste que ele faz, não é purificação, é firmeza. A ideia básica é instabilidade, é insegurança, que gera desespero. Então a vida antes era cheia de altos e baixos, sem garantias,
projetos que afundam, expectativas que morrem, mas de repente houve uma mudança, que é o outro conteúdo da consciência de transformação, é o contraste que a libertação traz, de atoleiro de lama, os pés sobre rocha, e pisando em terra firme. Isso fala de segurança, de estabilidade, de garantias. Isso fala de futuro visibilizado. Isso fala de certeza de norte, rumo certo para seguir Porto Seguro. Isso fala de contraste total de situação. E aí é evidente que tudo se fecha, como eu disse no versículo 3, com a capacitação para adorar. Voltando ao que estávamos dizendo antes, o salmista diz com inspiração e sabedoria que é Deus quem põe, e foi Deus quem pôs no seu coração e nos seus lábios um novo cântico, que era um hino para ele. A capacitação vem de Deus. Toda a sua espiritualidade, toda ela, e todas as coisas que você faz, se não forem movidas pelo Espírito de Deus, até podem acontecer, mas não frutificarão, não prevalecerão, não terão marcas divinas, entende? Você pode formar conjuntos de evangelização, de louvor, você pode estruturar um grande templo, você pode organizar uma imensa liderança, você pode abarrotar um salão de gente, que se o Espírito de Deus não estiver movendo todas estas coisas, elas serão vazias e inúteis. Louvor vazio, adoração vazia, serviço vazio. E a gente encontra isso de roldão na vida dos crentes. Mas quando é o Espírito de Deus quem move, quando é Ele que faz, tem assinatura divina, tem aspecto divino, tem cheiro de divindade, entende? De coisa celeste, porque não está debaixo das limitações humanas, porque também não é produzido pela decadência humana, mas vem diretamente inspirado por Deus, o grande capacitador. E aí, por ser divino, permanece, frutifica, volta para Ele, tem a aprovação dEle, prospera. Nós não podemos, nós crentes, prescindir do mover e do agir do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então Ele se encarrega de nos inspirar um cântico novo. Outro tanto, essa capacitação que Deus dá tem tudo a ver com a maneira como Deus se move na igreja. A palavra novo, na realidade da igreja, ela começa com a primeira expressão saída da boca de Jesus, a primeira doutrinação que ele profere, registrada em João capítulo 3, quando ele está exortando Nicodemos e declara: necessário é que você nasça de novo. Jesus fala em novo nascimento. A partir dali, você vai ouvindo a palavra nova se referir à igreja repetitivamente. Quando ela aparece no Velho Testamento, ainda está apontando para o que Deus vai fazer na igreja. Então tudo começa com novo nascimento, depois você tem nova aliança, depois você tem nova criatura, também você vai ter nova vida. Efésios capítulo 4, versículo 1, vamos andar com novidade de vida, Paulo diz. Depois você vai ter novos céus, nova terra, dos quais habita a justiça. E aí, por último, você vai ter Apocalipse dizendo que você vai receber no céu um novo nome que só você pode conhecer. Então, isso tem tudo a ver com esta colocação de Davi quando diz: ele pôs um cântico novo na minha boca. Ou seja, aquilo que tem a marca registrada de Deus. Ele faz o que é novo. Ele nos faz viver de novo. Novidade de vida. Por isso que a ressurreição significa voltar a viver no resgate da vida. Capacitação para adorar, porque, como dissemos, Deus não pretende que você ouse dar a Ele, por si próprio, a adoração que satisfaz. Ele inspira em você a adoração que Ele quer ouvir, mas Ele busca essa adoração. Ela tem de ser fruto de quê? Da experiência de transformação. Então, só aquele que sabe que antes estava na lama e agora está sobre a rocha, só aquele que sabe que tinha uma vida que todos percebiam e agora todos estão se espantando e temendo, e aí procurando confiar no Senhor por conta de ter percebido a mudança radical dessa vida, pode entoar um cântico novo. Logo depois, os desdobramentos do conteúdo, o roteiro do cântico de adoração, desse cântico de salvação, vai nos falar de jornada de nova vida. Então, em que consiste essa nova vida de que estamos falando aqui, que procede, ou que justifica, ou que habilita alguém a proferir um cântico novo? Os versículos 4 a 10 vão mostrar isso para nós. Então eu volto à leitura para que você possa refrescar sua memória. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos.
Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Ora, estamos chamando isso de jornada de nova vida. O que é que você pode ver pontilhado aqui, que nós podemos pontuar? Começa com uma colocação toda especial no início do versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que ashrei, ele diz no hebraico. Essa é uma palavra que você vai encontrar na boca de Jesus no Novo Testamento, quando ele diz assim: bem-aventurados aqueles que... Lembram das bem-aventuranças? É a palavra que está aqui, que outras versões até colocaram: feliz é aquele que... Ela vai aparecer também no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado ou feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. É disso que ele está falando aqui, no Salmo 40, no versículo 4. Só que essa palavra, essa expressão traduzida para nós, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, tem uma tradução mais precisa, ou melhor, tem um significado mais preciso, mais profundo, que tanto repete ou significa o que está no Salmo 1, e como nas bem-aventuranças registradas em Mateus 5, quanto aqui no Salmo 40, versículo 4. A palavra traduzida por feliz, ou como é feliz, ela na verdade significa mais apropriadamente: pode avançar, avance, vá adiante, siga para frente, avance, marche. Obrigado. Marche, você que confia no Senhor. Marche, homem que põe no Senhor a sua confiança. Está entendendo? A rota é marchar. E Israel entendia disso muito bem. Estava como uma herança memorial. Vocês vão lembrar muito bem da primeira vez que o povo de Israel ouviu Deus usar a palavra ashrei. Foi quando Moisés entra em pânico, vai orar ao Senhor e diz: ó Deus, o Senhor nos tirou do Egito para entrarmos em Canaã, a rua acabou, temos o mar aqui e os inimigos vindo para nos destroçar, já chegando no nosso calcanhar. Aí Deus chega para Moisés e diz: não fique clamando a mim, diga ao povo, ashrei. Entende? Diga ao povo, seja feliz. Diga ao povo, marche, vá em frente, bem-aventurado. E o povo marcha. Isso ficou na memória de Israel. E agora está aqui o salmista dizendo que a primeira tradução dessa jornada de vida é a capacidade de avançar, não importa que ali na frente esteja sendo barrado por um mar revolto. Entende? Porque você não avança por conta de ter espaço. Você avança por conta de uma ordem divina e a sua confiança nessa ordem. Avança, ele diz, ele dá conta. É o primeiro movimento. Aquele que põe a confiança no Senhor é alguém que avança, é alguém que pode avançar sempre, não é detido. É lindo isso. Davi diz isso: o Senhor me faz atravessar muralhas. Não foi isso que ele disse? Com o meu Deus eu vou vencer exércitos, eu vou avançar, não importa quem me imponha. Aliás, ele experimentou isso na carne, quando ele se defronta com a primeira oposição de 3 metros de comprimento, 2,90 metros, que foi Golias. O que Davi faz é correr na direção de Golias, pregamos isso aqui ultimamente, e avança. Ele conhecia o ashrei. Só experimenta o ashrei aquele que de fato nasceu de novo, em cujo coração o Espírito Santo habita. Logo depois ele vai dizer que esse que aí está e que confia no Senhor, ele elege um corpo de comunhão. A tradução, ou o nome disso é a igreja. O texto diz: não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Ele elege corpo de comunhão, ele elege o corpo de Cristo, a igreja, como sendo a sua companhia, como sendo o povo da sua identidade, com quem ele pode caminhar, com quem pode dialogar, mesmo porque, devidamente advertidos, já fomos avisados de que as más companhias corrompem os bons costumes. Ande mais com a sua igreja, menos com seus parentes. Ouça isso. Deus e os que a Ele pertencem são o habitat do novo convertido. Ouviu isso? Deus e os que a Ele pertencem formam o habitat do novo convertido. Jesus já nos deu uma orientação muito significativa quando lhe disseram: Senhor, eu quero
te seguir, mas eu preciso primeiro deixar que meus pais morram e eu os sepulte dignamente. Aí Jesus disse: estão mortos já, deixa os mortos, esse sepultar os mortos, mas você vem e me siga. O sujeito lá se seguiu, eu não sei, mas não acho que ficou ofendido, porque Jesus lhe deu uma palavra de verdade: deixa os mortos sepultar os seus mortos, você vem e me siga. Aquele que passa pelo ashrei de Deus, ele elege um corpo de comunhão. Mas ele também é alguém convicto do cuidado pessoal de Deus. Isso é de uma beleza não incomum, muito incomum. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. O que esse homem está dizendo é: eu estou tão envolvido no teu propósito, eu estou tão comprometido com o teu reino, que quando eu penso que já estou dando conta de um plano, já surgiu um outro, e eu estou totalmente envolvido nele, não tenho tempo para mim mesmo. É o que ele está dizendo aqui. Eu estou absorvido em ti, eu estou ocupado contigo, e ao mesmo tempo eu estou vendo que o Senhor pensa em mim, o Senhor planeja por mim, o Senhor planeja comigo. A nossa vida forma uma simbiose, e aí, se é Deus o sócio, se é Deus o companheiro, tudo irá bem, isso é garantido. E também ele é alguém que não cala seu testemunho de proclamação. Será que esse testemunho de proclamação não seria também uma forma de entoar o cântico novo? Eu creio que sim. Ele entra com detalhes aqui. Ele diz: olha, não é com rituais que eu revelo para as pessoas que eu nasci de novo. O Senhor não me pediu sacrifícios, não exigiu sacrifícios, não vim com sangue de bodes e ovelhas. Está escrito isso, está escrito com outras palavras, mas está escrito isso. O que ele está dizendo aqui: sacrifício e oferta não pediste, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. E aí ele diz: o que foi que o Senhor de fato pretendeu que eu lhe desse? Observe: sacrifício e oferta não pediste, mas as minhas orelhas furaste. Não é assim que está na sua versão? A minha diz: abriste os meus ouvidos. Da minha nota de rodapé, furaste as minhas orelhas, porque essa é a expressão original, traduzida aqui para nós como abriste os meus ouvidos. Abrir os ouvidos dá a impressão de que Deus faz você poder ouvir ou entender. A Bíblia não usa essa expressão, a Bíblia usa a expressão abriu o coração, inclinou o coração para. Então, quando Davi está falando, ele está falando de orelhas furadas. As minhas orelhas furaste. Você sabe de onde isso saiu? Muito bem, Letícia, acabaram de salvar a sua igreja. Silvana acabou de salvar a sua igreja, porque só quem lê Bíblia sabe disso, não é? Só quem lê Bíblia sabe disso. Na lei de Moisés estava estabelecido que depois de 7 anos de serviço, um escravo, com toda a sua família, tinha de receber incondicionalmente a sua liberdade e ir embora. Era uma ordem expressa que teria de ser cumprida pela lei de Moisés. Você pode ter quantos escravos você quiser e puder, mas quando ele completar 7 anos de serviço, liberte-o e mande-o embora, ele está livre. Mas ela contemplava também o lado do escravo, porque o escravo naquele tempo, e isso trouxe uma herança para nós, que a gente chama de criadagem, não é? Nos dias de hoje, ele era um criado. Não faça essa associação com essa coisa abominável que Satanás usou Portugal e Espanha e para instalar, e Inglaterra, para instalar nas Américas, que é escravidão. Não estamos falando disso. Nunca associe a palavra escravidão ou escravatura com o servo e escravo doulos da cultura antiga do Velho Testamento, de jeito nenhum. O servo era servo, ele não tinha direito nem da própria vida, mas ele era o criado da casa. O seu senhor era absolutamente responsável por ele, por cuidar dele, está entendendo? Pagava o plano de saúde direitinho, pagava o salário bonitinho, cuidava dele ali dentro de casa direitinho, e não podia faltar nada. Ele devolvia com serviço, ele prestava todo o serviço, de dar banho no Senhor, a regar a planta dele na plantação. 7 anos depois, ele tinha que chegar para esse escravo e dizer para ele: hoje eu te dou carta de alforria, você está livre. Você hoje é um homem livre. Onde você for, socialmente, você pode dizer: sou emancipado. Agora eu posso ter escravos se eu quiser. Agora eu tenho direitos civis. Mas a lei contemplava ele também, então dizia assim: mas se o escravo, por amar o seu senhor, não quiser ir embora, ele vai abrir mão voluntariamente da carta de alforria e vai chegar para o seu senhor e dizer: eu te amo e eu quero continuar sendo seu servo na tua casa.
Aí o que o Senhor teria que fazer? Deixar uma marca nele para que nunca mais ele pudesse ir embora. Furar a orelha dele. Aí ele passava a ser chamado de servo de orelha furada, ou seja, não importa quantos 7 anos venham, nunca mais ele irá embora daquela casa. Nem o seu senhor pode mandá-lo embora, nem ele pode pedir alforria, porque voluntariamente ele disse: fura a minha orelha, põe a tua marca aqui. Entende de que Davi está falando? Se eu nasço de novo, ele me diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos chamou, não é isso? Mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. O que ele está dizendo? Porque eu estou livre, e eu sei que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo até usa de uma expressão debochada, por causa dos interlocutores maldosos, para dizer: então agora eu vou dar ocasião à carne, porque eu estou livre. Então, estou tão livre que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, todas. Não deixou nada de fora. Porque quando ele diz todas, panta, no grego é tudo mesmo, tudo está contemplado e avaliado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É onde ele está dizendo: eu sou livre, mas eu abro mão da minha liberdade por amor ao meu Senhor e digo a ele: fura a minha orelha. Eu quero ser teu servo para sempre. Eu não quero fazer uso dessa liberdade para viver minha própria vida. Eu quero ser teu escravo para sempre. É tão lindo que você vai ver Paulo, até o último dos seus dias, se auto-intitulando Doulos Jesus, escravo de Jesus, servo do Senhor Jesus. Orelha furada é a última coisa que você pode perceber aí. Então, alguém que está impossibilitado de calar o testemunho da proclamação. Mas qual é a maior eloquência desse testemunho? Ele não quer, o texto já diz, oferta, sacrifício, holocausto. Ele quer a orelha furada, e ele espera que essa rendição, e ele só vai furar essa orelha quando a adoração chegar ao nível dessa pontuação: aqui estou. Que é o que ele vai dizer, está assim na minha versão, no versículo 7, de que o autor de Hebreus se serve para falar a respeito de Jesus, toma emprestado este salmo de Davi no versículo 7, para colocar na boca de Jesus essas palavras, ele tendo dito ao Pai: aqui estou, no teu livro está escrito a meu respeito. Não é lindo isso? É quando você chega e diz como Isaías lá no templo, se rendendo ao Senhor: eis-me aqui, aqui estou. O Senhor não quer que eu traga coisas. O Senhor não quer que eu faça rituais. O Senhor não está interessado no culto que eu posso dar. O Senhor não está interessado na oferta que eu posso entregar. O Senhor não está interessado na forma como eu cultuo, como eu canto, como eu prego, como eu oro. O Senhor está interessado em como eu sou no seu altar. O que Ele quer não é o que eu ofereço. O que Ele quer não é o que eu posso produzir. Isso é consequência, é decorrência. O que Ele quer é a mim. E é isso que ele oferece, é isso que ele entrega. E isso vai gerar o quê? O desdobramento dessa jornada da nova vida, que você vai ter nos versículos 11 a 17, dependência incessante. Se você vem fazendo a sua leitura do Salmo, você vem se enchendo de simpatia com o louvador, o adorador que está aqui. Você vem ouvindo coisas gostosas, né? Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quantas maravilhas tens feito. O Senhor me tirou de um atoleiro de lama. O Senhor me firmou no lugar seguro. Teus planos, teus pensamentos para mim são tantos que eu não posso anunciar, nem contar. Aí você se regozija com Ele. A partir do versículo 11, parece que há uma mudança radical de expressão, de entusiasmo, de tudo. Parece que a coisa fica meio deprê, e ele começa a dizer: não me negues a tua misericórdia, Senhor. Aí você tem a impressão de que há um momento em que essa confiança começa a vacilar, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Aí ele começa a dizer por que ele mudou o tom da sua adoração. Incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, já não consigo ver, os meus problemas são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, meu coração perdeu o ânimo. Aí você diria: mas meu Deus, era um crentinho tão bonitinho, né? Tão uniformizadinho, tão direitinho, e de repente começa a tomar na cabeça com tudo isso. Então não é muito bom esse negócio, não é essa impressão que você tem? De que você viu estar com os pés firmados na rocha, ter saído do tremedal de lama? Olha como é que esse homem está para baixo agora. São tantos problemas. Ainda faz uma súplica que parece piorar tudo: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Oh meu Deus, vou orar por esse homem.
É essa a impressão que você tem, não é? Ele está nos ensinando uma coisa magnífica. Lembra que eu comecei tudo isso dizendo que Deus não quer que você fique meramente repetindo o cântico e nem faça do Pai Nosso uma reza, porque isso cai em lugar comum. Ele quer o seu cântico novo, aquilo que o seu coração gera, entende, pensa. A sua oração é o que o coração sente e diz. Nós começamos a falar tudo isso sobre a salvação não cair em lugar comum. Este homem sabe que tudo que ele veio dizendo até o versículo 10 é a verdade do que Deus fez na vida dele, dentro dele. A partir do versículo 11, ele fala da realidade da vida na qual ele está inserido. Ele está nos acordando, está nos dando tapinhas na cabeça ou na orelha para dizer: acorda. A salvação não transforma o caminho num paraíso. A salvação leva você para Ele, mas não faz desse caminho seu paraíso. Entende? Comunique seus vizinhos testemunhos de Jeová: o paraíso não é na terra. Leia meu livro. Para ler tem que comprar. Presta atenção. A salvação não transforma a sua casa, a sua família no mar de rosa. O fato de que você nasceu de novo não vai dizer que o seu caminho está planificado. Não. Tem problemas. Ele disse aqui, são tantos. A vida está aí com uma realidade porque você vive no mundo que lhe é hostil, para dizer a você que você vai perder sono, vai ter dor de cabeça, vai ter necessidade de estar tomando Dorflex, Ibuprofeno, Neosaldina, várias vezes, não é assim? Ir para terapia, perturbar o juízo da pastora Letícia: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ela orou 50 vezes, no dia seguinte você pede a 51ª, ora por mim. Você não está no paraíso, entendeu? Você está num terreno que a Bíblia diz que jaz no maligno. Você está no mundo que a Bíblia intitula de mundo tenebroso. Não pense você que você está firmado na rocha, e porque está firmado na rocha não tem vendaval. Jesus deixou claro: o que constrói a sua casa sobre a rocha, a tempestade vai dar contra ela. Não foi o que ele disse, gente? O vendaval vai dar contra ela, e o que vai acontecer com ela? Não vai ruir. Mas ele disse que vai faltar vendaval? Não. Pelo contrário, no mundo vocês terão, mais uma vez, graças a Deus, salvaram de novo a sua igreja da minha maledicência. Graças a Deus. No mundo tereis aflições. Volto a repetir: a salvação não transforma o caminho num paraíso, leva para ele, e não pode transformar. Quem esteve lá ontem, tinha meia dúzia de gente me ouvindo pregar ontem, e aquela meia dúzia que estava lá me ouvindo pregar, aprendeu uma coisa muito importante. Não é? Aprendeu uma coisa muito importante. Ora, nós estamos tendo a repetição disso aqui, não é? Você, para chegar à esperança, tem de passar primeiro por... Só os 6 que foram que falaram, viu? Por isso que é importante não faltar ao culto. Tudo começa com... Amém? Amém. Que gente falsa. Só 4 disseram amém. Não tiveram coragem. Azar o seu. Se você não passar por tribulação, nunca vai aprender a esperar. Então, se você não disse amém, Deus não vai mandar tribulação na sua vida. Eu não quero ter a sua vida. Amém? Amém. Cambada de cordeiro. Traduza, cordeiro, tá bom? Ela está dizendo que é efeito Dorflex. Acordem. Presta atenção no fato. A Bíblia diz que com a tribulação vem perseverança, com a perseverança, caráter aprovado, com caráter aprovado, esperança, glória a Deus. A salvação não transforma o caminho num paraíso, leva para ele. Sabe para quê? Porque a vida nova em Cristo produz continuamente um programa de dependência incessante para que nada caia em lugar comum. Deus estará sempre levando você a lembrar que Ele é a fonte, que Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Deus estará sempre lembrando que sem mim vocês nada podem fazer. Não é isso que está escrito? Viu como é que foi bom dar uma chacoalhada? Ninguém está deixando eu falar o versículo sem completá-lo. Vocês pensam que eu sou chato? Não sou não, eu só estou querendo ajudar, não é? Aí eu tenho que dar uma trancada assim que aí acorda todo mundo. É acordar, isso mesmo. Sem mim nada podeis fazer. E então ele tem que te lembrar isso sempre.
porque nosso narizinho é muito arrebitado. E a gente está sempre decidindo que sabe o que quer. Tem gente que tem... Eu ouvi uma vez um líder de um grupo chegar para mim dentro da minha casa e dizer assim: eu tenho o aval de Deus. Eu disse: você e Lúcifer. São os dois únicos que pensaram isso. Falei isso para ele dentro da minha sala. Ele pediu que eu orasse por ele depois. Isso foi em 1990, a gente tem um bocado de tempo. Eu tenho o aval de Deus. Falei: meu caro, só Lúcifer que pensava a mesma coisa que você. Ninguém tem. Ninguém tem. A Bíblia diz a respeito do Filho de Deus, que eu devo lhe dizer que é incomparavelmente melhor do que você, que ainda que sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Quem é você para pretender que não vai passar por nada disso, se você é filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus e teve que passar por isso? Você não é nada, você é uma pulga na fé, mas a verdade é que você precisa disso. Então o que temos aqui, a pulga da ovelha não é melhor do que ser ovelha, Dinei? Na verdade o que temos aqui é a confiança sendo cultivada. Eu aprendo a confiar na medida em que eu sou desafiado. E é isso que acontece com o salmista, porque senão vai parecer que se eu me converter tudo vira um paraíso. Pelo menos as falsas igrejas de Cristo prometem isso todo dia para os bobos que vão lá, não é? Você crê em Jesus e a sua vida vai virar um mar de rosas, o sujeito não entende nada porque vira um mar de espinho logo depois. Quando vira um mar de espinho fica confirmado que ele creu mesmo, né? Porque se virou mar de rosas não foi em Jesus que ele creu. O que acontece é que essas falsas promessas estão apenas dizendo a você o seguinte: você vai viver uma vida maravilhosa e se carnificar e independer de Deus, e daqui a pouco você vai virar aquele filho que saiu da casa, lembra? E que quebrou a cara. Não vale a pena. Então a confiança cultivada, ela habilita para novos enfrentamentos e novas buscas em direção a confiar de novo. Então tropeços contam, tribulações são inevitáveis. A busca faz desejar intimismo, querer imergir no ventre de Deus. É o que está no versículo 11 que eu tinha adiantado. Não me negues o teu ventre, ó Deus. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. O que ele está pedindo é: me leva para dentro de ti. Eu quero esse intimismo, me agasalhe aí. Não importam as tribulações, basta você ler isso no Salmo 57. Ele diz: ó Senhor, eu vou me refugiar à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Eu tenho um lugar seguro. Eu tenho muita pena dos crentes que se deixam enganar, ainda que sendo crentes, e que são enganados, quando pensam que porque são crentes, e porque alguém vai fazer 2 orações por ele, seus problemas vão cessar. Eu fico com pena dessa gente. Não cresce, vira pinguim na fé, vai reduzindo, depois fica invisível. De tanto que reduz, não cresce. Bênção não faz você crescer, a tribulação faz. Ainda bem que eu não estou pregando numa igreja congregacional. Nas igrejas congregacionais existe uma coisa chamada assembleia. Aí o povo decide quem faz, quem não faz, quem fala, quem não fala, o pastor só tem que assinar. Se aqui fosse uma igreja congregacional, depois de uma pregação dessa, iam fazer uma assembleia e dizer para você: não quero que você traga mais esse homem para pregar aqui. Entendeu? Então estou bem à vontade, que eu sei que não vai ter essa reunião, porque vocês não são congregacionais. Mas nessa caminhada com ele, essas tribulações são inevitáveis. E essa busca faz você desejar intimismo. Aqui está a minha filha Nara. Eu sempre conto isso em vários lugares e ela fica meio chateadinha, mas ela tinha 4 aninhos, 5 aninhos, né? Então, das 3, ela sempre foi a mais mimadinha, mais melosinha. A Arely sempre atrevidinha, né? E Laís desafiadora. Mas Nara não, era aquela mais... Mas aprontava tanto quanto as outras. E a mais bobinha das 3, porque Laís levava ela no bico, ela ia copiar Laís sabia se proteger, Laís ficava instigando. Então quem botava a cara a tapa era ela. Aí é claro, né? Quando a coisa fedia, quem é que estava na vez? Nara. Aonde que a chinelada doía? Nela. Então quando a gente dava uma chinelada em Laís, por exemplo, ela quase fazia igual a pica-pau do desenho animado. Não doeu, vai lá para o canto e... mas ali na hora, não doeu. A Arely não. Ficava com o cara irritado. Essa abria um berreiro no ato. Mas vocês sabem o que ela fazia quando ela levava a chinelada? Ela se agarrava na gente. Perdoa, desculpa mamãe, desculpa papai. Aí desmontava. Desmontava, né? Minha filha, pega o chinelo e bate em mim. A vontade dela.
ela agarrava a gente, ela agarrava e expressava um carinho maior do que o que era normal, enquanto estava apanhando, desmontava a gente, né? É isso que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo: ó, Deus, está doendo muito, então eu quero me agarrar em ti, porque se eu agarrar em ti, o senhor não tem nem jeito para bater, né? Os braços ficam presos. Inteligência espiritual, sabedoria espiritual, imergir no ventre de Deus, porque as experiências novas produzem maior regozijo. O versículo 16 diz aqui: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Ô gente, eu tenho que recordar o que ele fez, mas só existe uma forma de eu poder celebrar a vida inteira: grande é o Senhor, grande é o Senhor. É a cada vez que eu vir que ele está fazendo de novo, porque ele não cessa. Jeremias já tinha dito isso há muito tempo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Cada dia ele nos surpreende, porque nos fez nascer outra vez. Mas vale acrescentar, agora não preciso mais, este é o seu, eu decorei, Madalena, este é o seu, cadê ela? Está lá. Vale a pena acrescentar que, por ser cântico novo, cada salvo tem sua própria canção. Obrigado, querida. Cada salvo tem sua própria canção e harmonia. Importa saber que Deus cria o cântico porque deseja ouvi-lo, mas também importa saber que o cântico que Bárbara entoa, Dona Lourdes, não vai entoar. O cântico que Dona Lourdes entoa, Silvana não vai entoar. Entende? A experiência de conhecimento de Deus, de transformação de vida, o que foi feito nela, o tremedal de lama transformado em rocha firme, só ela pode falar a respeito a partir de si mesma. Eu não posso celebrar a Deus por conta da experiência do terceiro. O meu cântico é novo porque ele fala de coisas que só eu vivo com Deus. Esta é a razão porque eu vou receber um nome novo, porque só eu sou eu na presença do meu Deus. Entende? Então não vai haver 2 José, não vai haver 50 mil João, só vai haver um João, um José, para cada José e para cada João na presença de Deus. Você entende? Porque quando o salmista diz o meu Deus, isso não quer dizer que eu tenho um Deus e você tem outro, mas isso quer dizer que ele é meu numa proporção que só eu experimento. Entende? Vamos celebrar o seu nome, vamos ficar de pé e glorificar ao Senhor e agradecer a Ele e dizer a Ele: ó Deus, eu quero de fato viver a realidade de ter um cântico novo e uma vida transformada, de maneira que todos verão, temerão e confiarão no Senhor a partir da minha vida. Amém? Feche seus olhos, incline sua fronte e vamos falar com o Senhor neste momento a respeito destas coisas. Se você acompanhou esta palavra, se ela te envolveu, se ela te deu sentido, se ela teve eco no seu coração, se você entende que algo mudou, que era tremedal de lama e agora você está num caminho firme, que você agora não é porque frequenta uma igreja, mas porque de fato foi transformado em filho, foi redimido pelo sangue, você de fato tem um cântico novo nos seus lábios, adore ao Senhor. Se não tem, este é o momento de você chegar diante dele e dizer: ó Deus, eu quero que as bênçãos desta palavra se cumpram a partir de hoje na minha vida. E eu não quero ser o oposto dela, mas eu quero vivê-la. Fale isso com Deus. Aí onde você está, Ele está perto, Ele vai te ouvir. Meu Pai, aí estão teus filhos, rebanho do teu pastoreio. Dentre tantos, há aqueles que de fato podem dizer: Ele me tirou de um tremedal de lama. O meu chão tremia, o meu chão era incerto, o meu chão afundava e eu me afundava nele. Meus planos, minhas decisões, minha falta de objetividade, de alvo, de sentido da vida, não sabia para que vivia, para onde ia, nem por que estava vivendo. Mas o Senhor mudou isso. O Senhor com a sua mão me tirou de lá. O Senhor ouviu quando eu clamei por socorro e colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um hino de louvor ao meu Deus, um cântico novo.
Ó Pai, estes que podem declarar estas coisas te celebram esta noite aqui comigo e te glorificam. Permite que cada um possa assumir de igual maneira, dizendo: ó Deus, fura as minhas orelhas, porque o Senhor fez tudo isso e o Senhor me ama tanto e é tão adorável que eu quero te servir para sempre. Eu quero imergir dentro das tuas entranhas, dentro do teu ventre, que a tua misericórdia me alcance, me cubra, se renove sobre mim a cada dia. Eu quero viver a experiência da misericórdia que se renova. Quero proclamar o teu nome às nações e quero, ó Deus, fazer isto como aquele que chega e diz: ó Pai, mais do que holocaustos, mais do que serviços, mais do que ofertas, eu trago a mim mesmo diante de ti. Eis-me aqui, eis-me a mim. Seja para a glória de teu santo nome, por causa de teu muito amor. Recebe a adoração de nosso coração. Recebe junto com a igreja aqui reunida a minha adoração pessoal ao Senhor, porque eu sei que por tua graça e misericórdia furaste as minhas orelhas. Glória ao teu santo nome. Te adoro hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, te fortaleça e guarde. Pastora Letícia, cadê ela? Sumiu. Eles vão cantar. Descansa um pouco.